Bem, como prometido na primeira live, essa é a segunda parte da live que você vai assistir agora. Roda a vinheta. Mas a gente pode continuar? Você estava falando. Eu não mando nada, eu só peço celular. Já botou conta Você estava falando quando você do meu caos. estava. A gente estava falando sobre o estresse, sobre a ansiedade e a síndrome do pânico, né? E o cuidado, Isso. né? Que é o estresse acontece alguma coisa e a gente vive estressado mesmo o tempo todo, né? E é uma reação natural do nosso organismo a algo novo que surgiu, Uhum. né? A ansiedade já vai ser o sentimento que já é mais elaborado se eu não trabalhar o estresse, ele pode me causar um transtorno de ansiedade. Voltou. E a gente viu também que a ansiedade em si ela é boa, ela serve para nos motivar, nos levar para frente, né? A ansiedade é para isso, né? Para a gente poder, senão, se a gente não tiver ansiedade, a gente não faz nada. Mas essa ansiedade ela pode se tornar patológica, pode se tornar Uhum. uma doença e aí vai nos prejudicar. E essa ansiedade que nos prejudica, ela pode ser, ela também é classificada, a grosso modo, como uma ansiedade tóxica. Por quê? Porque ela vai fazer mal a nós mesmos, ou nos paralisando. Tem aquelas pessoas que quando não conseguem nada, não conseguem fazer realmente nada, e isso é muito frustrante, porque às vezes a pessoa já pensa o que vai fazer, sabe o que tem que fazer, mas ela não consegue fazer, porque a ansiedade paralisa. E outras pessoas, por outro lado, ela já quer fazer tudo. Então, ela não raciocina e aí ela fala o que não tinha que falar, faz o que não tinha que fazer e acaba se arrependendo também. Porque se ela estivesse com uma ansiedade normal, ou se ela tivesse no controle dessa ansiedade, ela não teria reagido como reagiu. Né? E Uhum. aí, dentro das situações, isso pode gerar na gente que é uma síndrome do pânico. Por quê? Porque essa ansiedade ela vai. Ah, isso! A Sara tá ali ligada. E Eu aí ia, eu vou eu ia entrar na. falar, eu só estava esperando você concluir. Estava esperando respirar, Vala, estava esperando respirar. E aí o que, que acontece? O nosso corpo ele tem memória. E a nossa mente também tem uma parte que tem uma memória que a gente não lembra, mas que ela lembra, né? Que é a parte do nosso inconsciente. E aí eu ia Tá. dar esse exemplo. Lá em Só me 1900. tira uma dúvida. Tem diferença do inconsciente para o subconsciente? Ou é a mesma Sim, coisa? não. Tem Não, tem diferença? o inconsciente, tem o consciente e tem o subconsciente, tá? Ah, Que tá. isso é uma teoria psicanalítica, né, de Freud, e aí ele Uhum. coloca que o consciente é isso que a gente pensa, né, que a gente pensa que sabe, porque às vezes a gente leva susto com a gente. A gente fala, como que eu fiz isso? Como que eu falei isso? Porque, na verdade, a gente não se conhece completamente, porque tem coisas que estão lá no inconsciente. Tem o subconsciente, que seria o meio termo, tem coisas que estão lá. Sabe quando você fica assim, ai, peraí, qual é o nome de fulano? Aí você Ah, consegue sim. lembrar, né? E tem o Uhum. inconsciente, que está lá guardado. Na verdade, isso aí, muito bem, Juliana. Na verdade, o que acontece? É como se fosse essa estrutura um iceberg, Uhum. Era isso que eu ia te né? perguntar. É aquele desenho do iceberg, né? Isso. Então, aquela parte que a gente vê, né? Aquele gelinho, né? Ali é o consciente, é o mínimo. Depois vem a parte subconsciente, que fica lá, né? Maré sobe, maré desce, maré sobe, maré desce, e a parte que é do inconsciente, que é maior e de repente é enorme e a gente não tem noção disso. Tá? E aí, Uhum. quando eu estudava lá no Carmelo Adulto, em 1900 antigamente, de verdade, é, eu sofri uma tentativa de assalto. E aí eu sofri uma tentativa de assalto nas escadarias da estação. Passou, tranquilo, né? Conversei com um bandido lá, consegui reverter a situação, misericórdia, não façam isso.
mas eu consegui lá que ele não me roubasse. Eu, eu quis mostrar para ele que o que eu tinha não valeria a pena para ele, né? Mas isso é Você uma outra já história. era psicóloga, mas ainda não sabia, né? É verdade, é verdade. Ele queria levar meu relógio, eu falei, cara, olha para esse relógio, vê, pensa bem, vê se esse relógio é um relógio que se roube. Se você mostrar esse relógio para os seus amigos vão falar, como que você roubou um relógio desse? E ele falou, tá bom, pode ir embora. Gente, mas eu era novinha, não façam isso. É verdade. Pior que é verdade. Mas vamos lá, seguindo. E aí eu desci, ok. Quando eu passava por lá, o que, que a minha cabeça lembrava? Do Disso. E eu assalto. pensava assim, não vou mudar de caminho. E aí eu fui e mudei de caminho. Só que nisso que eu mudei de caminho, eu falei para mim mesma, eu não posso ficar mudando de caminho. Mas quando eu ia, minha perna tremia, meu coração acelerava, porque meu corpo lembrava. Tá, passaram-se, né, 20 e poucos anos, eu voltei a Madureira. E aí subi a escada, desci, e daqui a pouco eu comecei assim me sentir mal. E eu não sabia que mal era aquele que eu estava sentindo. Eu falei assim, engraçado, será que foi a escada que eu subi? E eu tenho que fazer mais exercícios, não tô, porque a respiração começa a mudar, o coração começa a acelerar, né? E eu fiquei, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Peraí, Ana Paula, vamos pensar. Aí eu falando para mim, pensar no que estava acontecendo. E de repente, eu lembrei, eu falei, ah, já sei. Porque assim, eu ficava assim, eu não sabia se eu andava mais rápido ou andava mais devagar. E aí, o que que aconteceu? Eu lembrei, eu falei, ah, não, isso é porque. Eu fiquei assim, o que que aconteceu aqui? Eu perguntando para mim. E aí, eu lembrei do assalto. Eu falei, ah, foi aqui que tentaram me assaltar. Aí, eu virei para mim e falei, gente, estou imaginando as pessoas vendo isso, eu falando assim, mas tudo bem. Eu virei para mim e falei para mim O Cláudio mesma. está Falei, Ana perguntando Paula, se é memória para. afetiva. É uma memória. Pode ser uma memória afetiva, mas é uma memória que ficou uma memória de sentimentos, de sensação, de afeto, do que eu fui atingida. Sim, sim, Cláudio. Pode sim. E aí eu falei para mim, olha, presta atenção, isso aconteceu em 1990 alguma coisa, você está em 2000 e tanto, não tem como você ter essa reação agora, por favor. Aí eu respondi para mim, é mesmo, você está certa, então vamos continuar. Continuei. Então, só que esse trabalho, né, eu já fiz várias terapias, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente vai fazendo de uma hora para outra, né? Até porque o psicólogo precisa de psicólogo também, porque a gente também tem questões nossas. Então, o que que acontece? É a gente se autoconhecer. Então, não adianta eu falar assim, passei por ali do nada. Não tem lugares que a gente passa a se sentir mal? Por Uhum. quê? Porque provavelmente traz. Alguém passa perto de você e fala assim, ai, que sensação estranha. Aí você dá conta, foi de repente o perfume que te lembrou uma pessoa. Hum. Pode ser o tipo da roupa, mas só que isso você não vai lembrar, mas o seu encontro. Sabe quando você olha para uma pessoa e fala assim, não fui com a cara de fulano? E muitas das vezes, quando você vai ver, o seu inconsciente te lembra alguém que você não é muito fã. Entendi. Entendeu? Então, essa era a questão que eu queria. E aí, o que, que acontece com essa pandemia? Por que, que eu estou trazendo esse exemplo? Isso, uma associação, Cláudia. Porque o que, que acontece com relação à pandemia? Falam para a gente assim: se você sair na rua, o vírus está na rua. E aí você vai voltar a trabalhar, o vírus está lá. Você vai voltar a estudar, o vírus está lá. Você vai no mercado, o vírus está lá. E aí você já está com essa memória. Quando você sai, você pode ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque você recebeu tanta informação que está tudo lá, e eu não estou dizendo que não está, não. Pode ser que esteja. Mas você recebe tanta informação que quando você sair, como que vai ser isso? Então eu não posso estar mais com ninguém. Né? Eu estava ouvindo um filósofo esses dias, ele falou assim: então a nossa quarentena vai demorar 245 anos. Não sei. Só que a questão é fato. A questão é como eu estou elaborando dentro da minha mente essas situações. Entendeu? Eu não sei se está dando para captar o que eu estou tentando Para mim colocar. tá ok, para mim tá ok. Se alguém tiver dúvida aí, gente, pode falar.
Porque eu presenciei uma situação, eu achei bem interessante, o quanto as pessoas podem ficar surtadas com essas questões, né? Eu precisei ir à Barra algumas 2 ou 3 semanas atrás, e aí eu peguei o ônibus, né? Fui de ônibus, peguei, sentei ao lado de uma mulher. E não demorou 3 minutos. Ela tirou o álcool gel, passou nas mãos, botou o álcool gel de novo na bolsa. Aí pegou o celular, mexeu no celular, botou o celular de volta na bolsa, pegou o álcool gel, passou de novo o álcool gel nas mãos, botou na bolsa. Tudo bem, de repente ela passou, pegou no álcool gel porque pegou no celular, apesar que eu não vejo tanto sentido se ela tá com a mão na bolsa. Mas ok, né? E daqui até onde eu estava indo uns 10 minutos, coisa rápida. Sei que nesses 10 minutos ela passou o álcool gel na mão umas 6 ou 7 vezes. Eu acho que ela tinha que andar até com aquele vidro grande, né? Aquele pequenininho não ia dar muito tempo. Então, esse excesso de cuidados, ele não pode estar demonstrando um pouco até de um certo desequilíbrio, porque assim, quando a pessoa está nesse nível, o ideal é ela até nem sair de casa, né? Porque se Então, você... aí entra uma questão. Vai, termina aí que eu vou, porque eu sei que quando eu começar a falar, não paro mais. Vai lá. Não, pode falar, porque assim, eu fiquei um pouco preocupada com ela, no sentido de, pensei assim, gente, mas eu acho que seria ideal ela nem sair de casa. Claro que às vezes a gente precisa. Eu não fui na Barra porque eu não tinha o que fazer, eu fui porque eu precisei, né? Mas se a gente ficar muito com esse excesso de preocupação, a gente não consegue mais viver, né? E em algum momento, a gente vai ter que sair de casa. Em algum momento, a gente vai ter que voltar às atividades, né? Em algum momento, a gente vai ter que voltar ao trabalho, né? E se a pessoa ficar muito nessa questão de álcool gel toda hora, a máscara é extremamente necessária, a gente sabe disso, mas toda hora usando álcool gel, já foi até recomendado por especialistas que toda hora pode prejudicar a pele. Enfim, isso não pode a pessoa dar uma surtada com isso tudo. Então, na verdade, uma grande maioria da população já está a ponto de dar uma surtada mesmo. Quem não Sim. surtou está quase, né? Então, o desconhecido, ele provoca medo. Hum. E a gente está com o desconhecido. Ninguém sabe direito o que é, ninguém sabe direito como cura. Cada momento fala-se uma coisa, cada Até um, né? medicamentos que não, assim, falaram que poderia ajudar, depois falaram que não poderia ajudar, agora voltaram para testes, né? Agora estão testando Então, novamente esses medicamentos. A gente fica perdidinho, caramba, e agora? Serve, não serve? Pode, não pode? Né? Deixa ela lá com o álcool em gel dela, antes álcool em gel de mais do que de menos, nesse momento. Por quê? Porque a gente, na verdade, quando a gente sai de uma. A gente estava num equilíbrio. De repente, a gente foi para um lado totalmente. A gente Mais foi ou de menos, né? A gente estava no equilíbrio mais ou menos. Mas a gente não tinha essa questão, esse medo de sair na rua, né? A gente tinha outros medos. A gente tinha medo de sair na rua, mas por outras coisas. Não Sim. pelo monstro invisível, né? Uhum. Não pelo bicho papão. Né? Esse a gente não tinha. E aí o que acontece? A gente não sabe o que fazer, né? Eu aqui em casa, assim, às vezes meu marido fala que eu tô neurótica, eu falo que bom. Antes uma neurótica viva do que uma, sei lá o que, morta. A não ser que você queira ficar viúvo, né? Aí a gente brinca assim, porque são os cuidados porque a gente não sabe. Eu chegava com as compras, né? Confessar mais um pecado. Né? E assim, eu estou trazendo esse exemplo até para a gente poder ver que é uma coisa que acontece. Nós somos humanos, e aí o que acontece? Eu chegava, comprava, agora eu compro tudo por telefone, a gente tem essa facilidade aqui no bairro, achei até peixaria por telefone, tranquilo. E aí eu deixava no quintal um dia, no dia seguinte, 24 horas. Aí depois de 24 horas eu botava para dentro, lavava, até carne e tudo, às vezes ficava um tempo do lado de fora. Depois, eu descobri que saco plástico demoram 3 dias por vir morrer. Aí eu falei, pronto, todo mundo da casa morreu, porque a gente compra as coisas e acabou. A casa está toda em volta e tá tudo, né? Mas ninguém morreu, graças a Deus, né? Mas por enquanto. E aí, hoje, 3 dias. Então, por exemplo, se você chegar na minha casa agora, embora que ninguém está chegando, né? Porque a gente não está recebendo ninguém,
Uhum. Mas tem cachorro de bolsa ali fora, porque o mercado trouxe, vai ficar ali 3 dias. O que é de carne chegou, lavei com sabão. Aí a pessoa fica, lavei com sabão, porque sabão mata, né? O vírus, então lavei lá com sabão. O resto tá lá, depois de 2 dias, né? Porque hoje é o primeiro, eu vou e vou guardar. Alguns falam assim, exagero, pega, lava. Eu falo, eu lavo, mas eu lavo depois, deixa eu morrer primeiro, depois eu vou lavo só o defunto. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter, né? E cada um vai vendo assim o seu nível. Alguns saem, outros não saem. E aí fica aquela questão: ninguém poderia estar indo trabalhar. A gente não pode fazer esse julgamento a partir do nosso trabalho. Uhum. Entendeu? Porque tem pessoas que não têm condição de não ir trabalhar. E se hoje eu fiz compras no mercado e alguém recebeu lá o WhatsApp, olha, pelo telefone, e alguém escolheu as coisas lá, e alguém passou no caixa, e alguém pegou um carro e trouxe até a minha casa, é porque tinha alguém trabalhando. Então é muito fácil para eu chegar e falar: olha, gente, trabalha em casa, não saia de casa. Mas o Uhum. outro tem que sair. Então, assim, não é aquela questão que fala, né? É todo mundo no mesmo barco. Não, é todo mundo no mesmo mar. Entendeu? Não é um lado da moeda, são vários lados de uma moeda. Então, assim, não tem como. E é a mesma coisa os sentimentos. De repente, essa pessoa, exemplificando, né, que você falou do álcool em gel, de toda hora estar colocando, aquela questão toda, a gente não sabe também as vivências. Será que ela perdeu alguém próximo e teve É. que ir a algum lugar e estar nessa questão? Né? Eu tenho que falar, não adianta. O que acontece? Chegou a carne, aí foi para a pia e fui lavar. Só que o marido foi, pegou a carne, botou dentro da pia. Coitado do marido. Aí ele foi, abriu a torneira para lavar a mão. Só que eu falei, mas olha só, mas você botou a mão suja na torneira. Aí ele, mas eu tinha que abrir a torneira. Eu falei, então lava a torneira. Então, assim, são coisas cômicas, né? Mas que são necessárias, ao meu ver. Não, Né? E assim, aí, eu por tenho isso, alguns cuidados, como por exemplo, eu trabalho com moda, mas eu também trabalho na área comercial. E eu estou trabalhando na área comercial. A área da moda está parada, mas a área do comércio onde eu trabalho, não. Então, eu saio para trabalhar todos os dias. Quando eu chego em casa, a primeira providência, o que está no pé vai sair. Nem entra em casa, né? isso aí. E a roupa já vai direto para lavar. Aí já vou pro banho, aí sim eu começo a minha noite em casa, né? É o cuidado que eu consigo ter, que eu posso ter, né? Porque eu preciso sair para trabalhar, não tenho uma segunda opção, pelo menos não nesse momento. Então, são os cuidados que eu tenho, né? Então, eu faço isso para evitar, eu posso trazer o vírus para dentro de casa, né? E pode estar na roupa, de repente eu não sou infectada naquele momento, mas posso ser depois. Então, eu preciso tomar esses cuidados que são básicos, mas que são básicos, mas que a gente não tinha tanto costume, mas que nesse momento tem que ter. Não tem muito, E, muito jeito. em alguns momentos, eu não sei se acontece contigo, né? Até colocar ali dentro, será que você está com toque? Não sei, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Mas o que acontece? Em alguns momentos a gente vai esquecer dessas situações, porque a gente não está acostumado a isso. Né? Em algum momento a gente vai esquecer de repente, entrar com, sei lá, com o sapato ou com a bolsa. Vai acontecer. E aí a gente tem que tomar cuidado para isso não virar algo que vai nos gerar pânico. Meu Deus, eu entrei com o sapato, esqueci, e agora? O que vai acontecer? Então, assim, a gente precisa estar muito consciente que a gente está tomando os cuidados, né? Cada um no seu nível, porque cada um vai ter o seu entendimento. Agora, isso também, isso garante proteção 100%? Não. Então, assim, a questão é como a minha mente fica. E aí, assim, a gente estava partindo para a conclusão, né? Embora que está muito bom, mas assim, entra essa questão que alguém colocou aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu não vou achar. Meu Deus, peraí. Meu Deus, o povo está escrevendo muito, que bom. Mas, enfim, entra naquela questão da gente pensar assim. Que aí eu lembro da Organização Mundial de Saúde, fala assim: olha, cuidado com as informações que você está recebendo. Por que cuidado com as informações? Porque muitas coisas que a gente está recebendo
não cientificamente comprovado. Mas aí fica aquela questão. E o que é cientificamente comprovado hoje? Nem eles sabem. Porque o vírus é novo, é tudo muito novo. Exatamente, isso, entendeu, Mona Lisa? Então, quer dizer, a gente recebe um vasto, é o que você falou, falavam de uma medicação, depois falaram que não era para tomar medicação, e a gente não vai entrar em nome de medicação, né, porque isso tem que ser um Não. médico, depois falaram, vamos ver essa medicação, e aí, Ontem eu li que a medicação está sendo estudada novamente para utilizar. mas assim, a certeza a gente não tem nenhuma. Então, por isso que a gente fica ansioso, sim, fica estressado, sim. Só que eu preciso, primeiro, ter consciência que eu estou ansiosa. Eu preciso ter consciência que o meu raciocínio não está nesse dia ou neste momento tranquilo. E se eu estou com outras pessoas, eu preciso, muitas das vezes, alertar essas pessoas. Não tem como a gente estar bem o dia todo, o tempo todo. Então, eu posso muito bem falar para as pessoas que moram comigo, gente, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu faço isso aqui em casa. Tem paciência que hoje eu não estou bem. E aí, quando você chega e fala, né? Olha, hoje eu não estou bem, ou nesse momento eu não estou bem, o que, que vai acontecer? O outro, quando você tomar alguma atitude, vai até falar, ih, olha, ela não está bem. Ó, você já avisou que não está bem, então preste atenção em você, porque também o outro não é obrigado a aturar as minhas neuroses. Ai, palavra horrível. O outro não é obrigado a aturar as minhas manias. O meu jeito de ser, mas eu falo o que eu quero. Peraí, mas falar o que quer machuca o outro e depois você se arrepende? Se você se arrepende de falar aquilo que você falou, então, na verdade, você não tem a liberdade que você pensa que você tem. Porque a liberdade é você saber o que você pode e o que você não pode e escolher fazer o que você quer e não fazer o que você não quer. Meu Deus, embolou. Embolou? Mas eu acho que deu para entender. A liberdade, eu faço o que eu quero e não faço o que eu não quero. Se eu faço o que eu não quero, eu acabo mostrando que eu não tenho total domínio de mim. Eu, particularmente, não creio no que o Eu, vírus possa se espalhar particularmente, não. através da roupa, sapato, sacolas, existe muito fake. E aí, disso que a gente está colocando. Porque aí cada um vai partir do quê, Anderson? Das suas crenças, daquilo que acredita. Né? E aí as nossas crenças podem mudar? Sim, porque pode surgir coisas que vão fazer mudar. Mas alguns vão pagar para ver, outros não. Outros, peraí, vou ver. Agora, a questão é, como eu estou nessa situação? Devemos ser responsáveis. Me assusta sair à rua e ver movimento que não deveria. Muita gente na rua. Sim, muita gente na rua. E aí, o que eu posso fazer com relação a isso, Leila? E aí eu vou ver. O que eu posso fazer comigo? De repente, com o outro eu não posso, mas comigo eu posso. Entendeu? Então, Não eu vou fazer. participar da aglomeração. Oi? Não participar da aglomeração. Exatamente. Então, entra aquela questão que eu gosto muito, que é da oração da serenidade dos grupos anônimos, né? Que fala: concedei, Senhor, a serenidade necessária para mudar as coisas que eu posso mudar, para aceitar aquelas que eu não posso e saber diferenciar uma das outras. Então, o que eu posso mudar? Eu posso mudar outro? Eu posso sair gritando pela rua, gente, vai para casa, vai para casa? Não posso. Algumas pessoas estão até na rua porque precisam, como você falou, eu precisei ir. Outras, a gente não sabe. Mas a questão é o que eu estou fazendo a partir daquilo que eu acredito e daquilo que é mostrado como uma solução possível. Então, essa questão é muito, muito complicado, né? Então, colocando quem trabalha no SEASA, se fosse isso, teria muita gente infectado. Né? Então, assim, fluxo de pessoa muito grande. Eu tenho amigos que trabalham no SEASA e colocam essa questão. Então, assim, o que a gente precisa fazer hoje? Eu acho que é mais ou menos o que a gente estava falando. É tudo muito novo. Então, acredita-se que a gente pegue o vírus de uma determinada maneira.
Pode ser que. Eu estava vendo um estudo a respeito do HIV, que surgiu na década de 80, se eu não me engano, né? E eu vi uma matéria que falava a respeito de quando surgiu, que os médicos ficaram desesperados. E eles se isolavam como hoje eles fazem nos hospitais, né, com a máscara, com todo o equipamento para cuidar de uma pessoa que tinha o vírus, porque não se sabia como se transmitia. Até que eles descobriram como o vírus era transmitido, mas isso demorou um tempo, né? Eu acho que é mais ou menos a questão do Covid também, é tudo muito novo. E Então, é talvez a gente possa transmitir de uma forma que a gente nem saiba e talvez maneiras que a gente acredita que possa ser transmitida não são. isso. Será que eu tô falando alguma bobagem ou seria mais ou menos por aí? Você está colocando a partir do que você raciocina, é assim, o que a sua mente consegue alcançar a partir de tudo que você conhece. Por exemplo, o Anderson está colocando que ele, pela experiência dele, ele acha que por roupas não passa doença, por sacolas, por sapato, pela experiência dele. Mas, pelo assim, tanto é que ele fala que ele tenta não ficar muito próximo das pessoas. Então, a partir Uhum, das nossas vivências, a gente vai vendo. Né? Agora, e aquela questão também, por exemplo, um outro cuidado que a gente, aqui em casa a gente já até conversou sobre isso, por exemplo, esse retorno. Para quem está cumprindo esse período de distanciamento social, que é o que a gente está fazendo, distanciamento, né? A gente está procurando não entrar em contato com outras pessoas. Essa volta, ela precisa, segundo alguns estudiosos, ela precisa ser feita também com cuidado. Por quê? Porque a nossa vida, nosso organismo, ele vai recebendo, né? É, 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 bactérias, vírus o tempo todo. O tempo todo. A gente vai trocando, na verdade. Só que a gente está um tempo fechados, né? Alguns. uhum. Essa volta não pode ser também total, porque você, como que está a sua imunidade frente a esses outros que você tinha contato e agora não tem mais? Que aí pode vir outras doenças, entendeu? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, é um pensamento que a gente tem que ter, mas isso precisa de ser, como que eu posso colocar? É, estruturado de uma forma que seja, eu tenha consciência daquilo que eu estou fazendo, entendeu? Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde fala para a gente hoje o quê? Cuidado com as informações, porque são muitas informações. Tem gente, e no início eu não coloco nesse lugar, que eu queria saber muito. E saber também não é ruim. Só que eu ficava com a televisão ligada e noticiário o tempo todo, ficava na internet o tempo todo, querendo informação, querendo isso, querendo aquilo, querendo saber. E isso acaba intoxicando também. Porque às vezes a gente fica preocupado só com a questão, né? E é importante da doença, mas a gente tem que saber também que outras coisas adoecem emocionalmente, Uhum. fisicamente. Né? Então, cuidado com o excesso de informação. Né? Tem dias que eu falo assim, não, hoje foi. Eu até brinquei, falei assim: olha, essa semana foi tanto trabalho, tanta coisa, que amanhã eu vou ficar na minha casinha do nada. Amanhã eu não quero fazer nada. Né? Uma que eu preciso, e a gente precisa se dar esse tempo também. Eu falei, não quero ver reportagem, não quero saber muito de grupo, vou ficar um pouquinho eu comigo mesma. Porque esse tempo é necessário também para a gente se reelaborar. Né? Cuidado também com essa questão das redes sociais, porque a gente fica recebendo vídeos, notícias, não sei o quê, daqui a pouco é fake news, daqui a pouco é um vídeo que foi de 1982. Então, assim, a gente tomar cuidado com essas questões, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde. Né? Coloca também a questão de ser solidário. A gente precisa fazer uma corrente. E aqui eu te vejo, tá, Mona Lisa? Eu te vejo aqui nesse 3 assim, por quê? Porque você, quando você abre esse espaço, né, no seu Instagram, no seu YouTube, na sua página,
para esses momentos foi muito. O outro eu assisti só um pedacinho, né? O da ginástica eu me cansei só vendo você lá fazendo a ginástica. Eu fui solidária a Muita gente você. me falou isso. Eu fiquei cansada de te ver malhando. Tinha hora que a minha vontade é botar assim, para, menina, para, ela tá cansada, deixa ela descansar. Porque assim, foi dando uma agonia. Então, assim, isso é muito legal. Você está trazendo, né, do seu jeito, está trazendo uma ajuda, um suporte para as pessoas. E não é uma coisa só, são vários caminhos, né? Eu não sei É quem a vai estar na qualidade de próxima. vida, né? Porque nós precisamos não só viver, ou eu tenho visto nesses últimos tempos, até antes do Covid, eu não tenho visto pessoas vivendo, eu tenho visto pessoas sobrevivendo. E a qualidade de vida parece que foi embora, né? E é com isso que eu me preocupo, né? Ano passado, eu fiz uma dieta e o meu objetivo era perder de 8 a 10 quilos durante todo o ano. Aí falaram, mas você quer perder até dezembro, mas tem um ano inteiro. Eu falei, mas é isso, gente, eu não quero ter pressa para perder. Eu quero perder com um tempo que eu sei que eu vou alcançar o objetivo e não vou danificar minha saúde. Porque eu quero ter qualidade de vida, eu não quero ser apenas uma pessoa mais magra. Eu quero ter qualidade de vida, né? Então, e eu trabalhando com moda, as pessoas pensam que não, mas a moda também é qualidade de vida. Eu pensei, poxa, por que eu não posso, já que eu estou trabalhando com moda, por que eu não posso agregar qualidade de vida, né, em todas essas questões? Então, por isso que eu pensei nessas questões, eu te chamei para a live por isso também, porque a gente está falando aqui de qualidade de vida, na qualidade emocional, psicológica, que é a mais importante, né? Tirando a questão espiritual, obviamente. Né? Depois da questão espiritual, na minha visão, a qualidade psicológica, emocional é a parte principal, porque tem as doenças psicossomáticas, né? A pessoa às vezes fica doente por uma questão emocional dela, e não porque de fato ela teria aquela doença se de repente ela não tivesse alguma questão emocional. Né? Então, por isso que eu estou me preocupando com essa questão da qualidade de vida, e não só apenas a vida, mas a qualidade da vida. Desculpa, te cortei. Não cortou nada, tá maravilhoso te ouvir, tá maravilhoso. Você tá falando aí, eu tô viajando, eu fui lá em 2002, eu acho, quando eu estava estudando, e a minha uma professora muito querida, Tereza Creuza Góes Monteiro, e ela falava o seguinte: eu nunca vi alguém que esteja feliz ficar resfriado. Feliz no sentido não de ter tudo, mas de estar bem, né? Agora, na maioria das vezes que a gente está resfriado, na verdade, a gente está chateado. Ou seja, a gente se chateia, a imunidade cai e aí Uhum. tem mais acesso. Então, quando a gente fica também com esse excesso de informações que não são, que não vão produzir na gente hormônios do bem, digamos assim, a gente está mais suscetível às doenças também. E aí, falando em qualidade de vida, eu gostei muito dessa questão que você colocou. O que eu estou fazendo hoje por mim? O que você está fazendo por você? A gente só está se lamentando, né? E a gente tem motivo, não estou dizendo que a gente não tem motivo para se lamentar, ou a gente está, como alguns colocaram, se reinventando. O que eu posso fazer nesse momento? Também eu não posso chegar para você e falar assim, tem gente que fala, né? Vai aprender um instrumento, vai aprender uma língua nova, vai aprender a cozinhar, vai aprender não sei o quê, vai aprender não sei o que mais lá. Não é isso, mas assim, o que te faz bem? De repente você nunca descansou e falou, não, eu quero descansar. Então, assim, procure fazer algo, né? Sabendo, igual o Cláudio está colocando aqui, filtrando as informações, é importante tê-las, mas a gente tem que tomar cuidado com esse excesso. Porque informação não é sinônimo de conhecimento. Tem muita gente Uhum. que tem muita informação, mas não tem conhecimento, não tem sabedoria, né? E aí, quando você estava falando antes, eu lembrei de um. Costumo falar que é um palavrão. Vou falar um palavrão aqui, né? No bom sentido, se é que tem palavrão no bom sentido. Mas assim, você estava falando, né? Cuidado emocional, do corpo, do espiritual, e eu entendo o ser humano como um ser biopsíquico, sócio e espiritual. Então, a gente precisa tratar de todas essas áreas. E quando uma, legal. Ó, Noêmia botou, aprendi a fazer crochê. Eu acho que eu nunca ia aprender.
fazer crochê. Mas de repente, né? Já tentei, mas não rolou. Eu também já tentei, mas anda logo, não vai, então acabou. Mas agora tem esse tempo, né? Então, assim, a gente precisa cuidar de todas as áreas. E quem sabe, olha que legal que ela colocou, aprendeu a fazer crochê, né? Eu estou tentando aprender a cozinhar. Então, assim, a gente vai tentando, né? Tem queimado menos comida. Então, eu estou feliz que dá mais tempo de ficar ali olhando a panela, né? Evoluindo, é. Vamos evoluindo. Mas assim, a gente precisa sim. E hoje a gente está com uma área da nossa vida complicada, que é a área social. Né? Eu estava vendo um dia desses uma repórter e ela estava colocando, né, colocando as suas aflições desse tempo. Deu problema na internet, gente. Oi, Ana Paula? Voltou. Eu falei, vamos esperar que ela está voltando. Né? Então, eu perdi, mas a gente precisa Você falou da repórter. Oi? Estava falando da repórter, que ela estava falando alguma coisa e a internet parou. E ela, essa questão de não poder estar com a família, né? Porque ela está trabalhando porque ela é repórter, e por outro lado, ela também, o pai dela é cego. E o pai dela, o contato dele é físico, e eles não podiam ter esse contato físico. Então, assim, cada um vai ter a sua realidade. E aí, como vai encarar essa situação é muito complicado. Né? Mas, assim, eu acho que deu para a gente dar uma passagem, né, mano? Sobre essas situações. Acho que deu para a gente dar uma aliviada. E o que muito esclarecedor. Foi, que bom. Né? Não sei se ficou alguma... Alguém tem alguma dúvida aí, gente? Alguma pergunta a fazer? Ainda dá tempo. Daqui a pouco a live acaba e não vai dar mais tempo. Vamos aproveitar a oportunidade. E a gente vai, né? Porque a gente já está quase 2 horas e isso é muito legal. O povo tá indo junto. Né? Eu não sei se a Mona Lisa tem alguma pergunta que ficou, algum esclarecimento. Não, eu acho que foi bem esclarecedor tudo que foi falado. Eu queria botar uma coisinha aqui, ó. Se deixar, claro. Eu vou direto. Né? Mas, assim, tudo acontece, né? Tudo começa com acontecimento. Por exemplo, a pandemia, ela é um acontecimento. Esse acontecimento vai gerar na gente, sabe o quê? Um pensamento. A gente vai começar a pensar. E aí, esses pensamentos vão gerar na gente o quê? O sentimento. Então, de acordo com o que eu penso, é que vai gerar o que eu vou sentir. Esse sentimento vai gerar em mim alguns comportamentos, algo no meu corpo, e vai me levar a um comportamento. E aí, esse comportamento que é a questão. Que comportamento é esse que os acontecimentos, que acontecem o tempo todo, estão levando os nossos pensamentos a sentir coisas e nos faz fazer coisas? Enrolou? Para mim foi ok. Porque tudo está aqui. Pensamento que gera o sentimento e o sentimento que gera a atitude. É isso? Exatamente. E agora, esse comportamento que eu tenho é um comportamento que eu estou me agradando ou não? E aí, em tempos de pandemia, como a gente não sabe direito o que está acontecendo, vem uma notícia. E essa notícia me faz começar a pensar. Isso é do comportamento cognitivo comportamental. Isso aí, Kelly. Tudo bem. E aí eu estou pensando. Vai gerar em mim sentimento. Entendendo? Que bom que te ajudou, eu fico feliz. Isso aí. E aí o que acontece? Esse acontecimento pode ser qualquer acontecimento. O acontecimento, de repente, é essa live. Esse acontecimento está fazendo você pensar. É você aí que está ouvindo. Está fazendo você pensar. Nisso que você está pensando, que sentimento está te gerando agora? Se de repente, não precisa responder não. Mas se eu perguntasse para você, o que você está sentindo agora? Você pode colocar, estou me sentindo aliviado, estou me sentindo mais ansioso, estou me sentindo assim, estou me sentindo sei lá como. Porque às vezes tem momentos que a gente está se sentindo sei lá como. A coisa está tão confusa que a gente não sabe o que a gente está sentindo. Então a gente diz que não está sentindo nada, ou então a gente diz, olha, eu não sei o que eu estou sentindo, eu sei que eu estou sentindo uma opção de coisa. E esse meu sentimento junto com o pensamento vai me
ter um comportamento. Só que se esse comportamento, ele não é um comportamento que eu queira, e, por exemplo, você está em casa e, de repente, você está ansioso, né? O pensamento só vai no automático, só que a gente precisa brecar esse pensamento. Como que eu vou brecar esse pensamento? Pensando outras coisas, formando um novo acontecimento. Então, algumas pessoas, às vezes, têm a questão da síndrome do pânico, que é um acontecimento que surge, às vezes, de uma hora para outra, porque é só um pensamento. Já aconteceu de você olhar para uma pessoa e a pessoa está com uma cara assim meio... E você fala assim, o que você está pensando, hein? Você está com uma cara estranha. Por quê? Porque só de pensar, a gente já muda. Né? Então, assim, é eu trabalhar essa questão do que eu estou pensando. O que eu posso fazer? O que a gente chama de remanejamento de pensamentos. Então, nesses dias, mais do que nunca, é a gente se conhecer, né? Mais do que saber do outro, mais saber da doença, a gente precisa saber quem nós somos. Né? Se, de repente, você hoje olhar no espelho e falar quem eu sou, algumas pessoas não conseguem, porque não sabem quem são. E nós estamos tendo a oportunidade... porque a gente está em crise. Crise, a palavra crise significa oportunidade de crescimento. Então, a gente está tendo a oportunidade agora de crescer. Agora, você decide como vai ser esse seu crescimento. Meu brinco Oi? Meu brinco caiu. Muita informação. Ele tá pensando. Ele não aguentou as informações. Botar ali hora que melhora. E aí alguns vão sim levar para fé, porque vão ver que o cara não conseguiram, né? E aí eu lembro dos grupos anônimos que fala sobre isso, né? Reconhecer a sua impotência diante das situações. E aí acreditar num poder superior. Né? E um dos caminhos para vencer a ansiedade, segundo estudiosos, né? E aí falando de ciência, é você saber... Ai, Paty não ouviu. Agora, eu não sei o que você não ouviu, Paty. Mas, enfim, é a questão de você ter... Ela pediu para repetir alguma coisa que eu não sei. Eu também não. Que aí eu não sei o que... Então, como que ela vai falar o que ela não escutou? Também como que eu vou perguntar? Fica difícil, né? Mas, assim, Paty, a gente estava falando, não sei se é essa parte. O nosso pensamento... Acontece algo, né? Aconteceu alguma coisa, esse acontecimento vai gerar um pensamento. Por exemplo, acabou a luz. Quando acaba a luz, o que a gente pensa? Ah, acabou a luz. Ah, e logo agora que meu celular estava com pouca bateria. E não. Esse pensamento vai gerar o que em você? Qual sentimento? E aí esse sentimento vai gerar em você um comportamento. Deve falar, também não quero saber mais de nada. Né? Ou, por outro lado, chegou a luz. Quando chega a luz, o que a maioria das pessoas fazem? Até hoje eu faço, gente. E aqui falta muita luz, né? Em Guaratiba, muita luz que falta. E aí eu faço. E aí qual o sentimento que vem? O sentimento de alegria, de satisfação. Olha meu corpo, gente. Meu corpo mudou. Quando eu falei da alegria, da satisfação, eu até quase pulei da cadeira. Né? Então, assim, o comportamento ele vai mudar. Então, se eu estou tendo um comportamento, peraí, deixa eu mudar. Só que tem alguns momentos que a gente vai ficar assim, triste. Tem algum momento, vai acender a vela. Tem alguns momentos que a gente vai ficar assim, né? Não tem como a gente ser alegre o tempo todo. Se a pessoa está alegre o tempo todo, ela também está com algum problema. Precisa se tratar. Né? E a gente tem os grupos, eu queria deixar com vocês o telefone 136, que é um telefone aqui do Rio, tá? Que é o Disque Saúde. Então, se você estiver se sentindo, sei lá, algo diferente em você, não se subestime e fale, realmente, eu estou diferente. Estou sentindo algo diferente. E, se necessário, liga para 136, tá bom? 136, né? Isso. Que é o Disque Saúde aqui do Rio de Janeiro. Tá. Nos outros estados é outro número? Ou você não sabe? Eu acredito que sim. Cada estado tem um número diferente. Não é tudo bem. Padrão. Entendi. E você quer falar mais alguma coisa para a gente fechar, para a gente encerrar? Você quer concluir com alguma coisa? Ou
Era mais ou menos isso aí mesmo, isso... Eu acho que seria assim, é porque foram muitas informações, né? Mas eu espero que tenha ajudado. Eu espero que... Eu quero dizer que, assim, com relação a como será depois, né? O corpo fala. Então, como será depois? É algo que a gente espera que seja algo muito bom. A gente espera que a gente volte diferente para melhor, no sentido coletivo. Mas para isso acontecer, se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, já vai estar ajudando muito. Às vezes a gente não consegue abraçar tudo e todos, mas a gente consegue fazer a nossa parte. Faça a sua parte por você, primeiramente, faça pela sua família, né? Faça pela sociedade. Mas assim, trabalhe, aproveite esse momento, como psicóloga, eu tenho que falar isso, né? Trabalhe suas emoções. Veja, faça uma lista. O que me deixa chateado? O que me deixa assim? Por que eu estou assim? Faz de repente, sei lá, um caderno de emoções. Isso é muito legal. Né? Uma folha das emoções. Deixa na porta da geladeira, que aí vai te impedir a comer, né? Porque a gente está comendo muito esse período, algumas pessoas. A gente não, o nosso vizinho. A gente não está comendo, não. Aí deixa lá na porta da geladeira um papel, esse sentimento. O que eu estou sentindo? Quando você olhar para a geladeira, o que eu estou sentindo agora? Aí você vai falar, agora eu estou sentindo assim. Aí escreve lá. E aí o que vai acontecer? Você vai esquecer que foi na geladeira pegar doce. Aí porque você já desviou seu pensamento. Então vai te ajudar a comer menos e vai te ajudar também a reconhecer seus sentimentos. Interessante. Gostei disso. Gostei disso. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo, aos amigos da Ana Paula que apareceram. Eu sei que muita gente não pôde ficar o tempo todo, porque tem gente que continua trabalhando, precisou dormir, né? Enfim. E a live foi bastante extensa, né? Mas foi muito proveitosa. Ana Paula, eu quero te agradecer assim, imensamente pelo seu tempo que você doou, né, para essa live, que é uma live que você sabe que eu já estou querendo fazer há um tempo, né? E bem antes de falar com você, eu já estava pensando em você. E eu pensando assim, mas será que ela vai aceitar? Será que ela vai dizer que sim? Mas eu vou tentar. Eu até falei para você, né? Se você disser que não, não tem problema, né? Mas assim, eu queria muito que você aceitasse. Né? E graças a Deus você aceitou. Quero agradecer muito por você ter aceito esse convite, ter passado todas essas informações que foram de extrema importância para mim, para as pessoas que estão assistindo. Tenho certeza que sim também, que também foram de extrema importância. Tá, é isso. Quero te agradecer muito, muito, Eu muito também mesmo. quero agradecer, né? Eu tenho que agradecer. Quero agradecer também você o convite. Foi a primeira vez, eu estou aqui. Ai, vou falar. Agora eu posso falar, né? Tô nervosa, claro, né? Ansiosa, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas assim, eu agradeço a confiança, né? Que Deus continue te abençoando nessa caminhada aí, doar vidas, né? Você não tem noção o bem que você está fazendo para as pessoas. Né? A gente está longe, mas está junto. A gente não está fisicamente, mas eu creio que esse é o momento da gente se ligar mais emocionalmente. Tá? Muito obrigada pelo convite. Então é isso, gente. Obrigada aí. Eu vou tentar salvar e dando tudo certo, Tem problema eu colocar no YouTube, Ana Paula? Não, pode colocar. Esqueci uma coisa. Obrigada a todo mundo também que estava aí. Obrigada, como eu falo, obrigada meu povo também, né? E que Deus nos abençoe. Um beijo. Pode Amém. colocar no YouTube, no Face, no Zap, onde você quiser. Mas então, se você tá decidir que eu besteira, corta. Bota a tartinha lá. Um beijo, Magalhães. Tchau. Um beijo aí, beijo para todo mundo que assistiu. Obrigada, Ana Paula. E próxima live a gente vai anunciando aí. Beijo, tchau, tchau, gente. Boa noite para todo mundo.